Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nono ano do ensino fundamental. E eu vou logo fazer uma pergunta para você. Diz para mim, você estava na nossa última aula? Recorda o que está sendo discutido? Segmento de estudo da estatística. Já trabalhamos desde as nomenclaturas iniciais ao início das medidas de tendência central. Eu estou falando de quê? Da média, da mediana, da moda. Você já entendeu que eu tenho dois caminhos para calcular a média. Foi visto, trabalhado, exercitado, professor, na nossa última aula. Por isso que eu estava perguntando se você estava presente. E hoje a gente vai dar continuidade a este segmento da estatística. Está faltando a gente conversar um pouquinho sobre mediana e moda. Das três, a que realmente dá conta é aquela da aula passada, professor. Seja uma amostra, professor, apresentada numa tabela, seja uma amostra apresentada em um gráfico. Vocês vão perceber que, ao final do processo, nós visualizaremos situações, problemas, onde ele pede as três medidas de tendência central para uma mesma questão. Aí a gente tem uma dica super bacana também para estar contando para vocês aqui. Vamos iniciar? Meu bom dia para você que já está conectado conosco aqui pelo YouTube. Meu bom dia para você que está nos acompanhando da escola pelo IPTV. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui, ó. Primeiro dia, parabéns, grande Gabriel. Deixa eu ver aqui, foi muito comentado. Tá em tudo, Gabriel, principalmente as pesquisas. Esse ano eleitoral, ano de Copa, só o que tem é estatística, não é verdade? Olha aí, São Francisco chegando, São Francisco do Piauí. Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para estar participando. Estou acompanhando vocês aqui pelo chat. E vamos que vamos. Aula passada, médias, né, professor? Tanto o processo da média aritmética simples, quanto o processo da média aritmética ponderada, professor. E aqui, olha, o objeto de conhecimento aqui, professor, qual que é o conteúdo que a gente vai estar trabalhando hoje? Continuidade e medidas de tendência central. O objetivo principal é fazer com que você saiba fazer o cálculo de cada uma dessas medidas e o reflexo desse cálculo é uma interpretação e uma análise detalhada de tabelas e gráficos. Tabelas e gráficos não só do teu livro, mas do teu cotidiano, sempre que você estiver acompanhando uma reportagem. E esse ano, só o que está chegando nas tuas redes sociais são tabelas e gráficos de pesquisas eleitorais, não é verdade? Professor, então, já aprendeu, não é? Quando a pessoa perguntar para você hoje o que são medidas de tendência central, professor, agora eu sei. O senhor está falando da média, da mediana, da moda. Das três, a mais conhecida é a média. Vocês verificaram que eu posso calcular essa média pelo processo simples ou pelo processo ponderado. Qual que é a diferença nesses processos? Como que eu faço para calcular a média aritmética simples? Ou melhor, como que eu faço para escolher o processo da média aritmética simples? Professor, média aritmética simples, o senhor usa quando o senhor tem uma amostra pequena, poucos elementos, não é verdade? E a ponderada, professor, muitos elementos e, principalmente, nós percebemos a repetição de alguns desses elementos, não é verdade? Olha só, professor, viu? Gabriel, você viu lá as variáveis? A gente vai ver ainda. Desvio, padrão, variância. Aí são medidas de dispersão. A gente vai revisar também com a galerinha aqui do nono ano. Professor, então, vamos lá. Como é que nós fazemos para achar a mediana? Tem muito cálculo? Não, fica tranquilo. Por definição, ele diz que para que nós localizemos, a palavra vai ser essa, localizar. Se houver a necessidade de cálculo, é coisa pouca. Basicamente, para nós localizarmos novamente quem é o cara que fica no centro, no meio. O que é mediana? Ele diz para mim, numa linguagem matemática, técnica, que mediana de um grupo de valores, deixa eu dar um destaque nessa parte aqui, ó, de um grupo de valores previamente ordenados. Professor, o que está sendo analisado tem que estar organizado, tem que estar na ordem. Antes de nós tentarmos, escute bem, isso é importante, antes de nós tentarmos identificar
qual o valor da mediana, os dados devem estar ordenados de modo crescente ou de modo decrescente. De preferência pode ser crescente ou decrescente. Eu aconselho que, se você for organizar uma amostra, você organize essa amostra em ordem crescente, do menor para o maior. Vai facilitar a identificação da tua mediana. Professor, e é no olho? É basicamente no olho. Para a gente achar a mediana, gente, a mediana é o valor dessa amostra que divide esta em duas partes iguais. Ou seja, traduz, professor, o cara que está no meio. O cara que está no meio. Só que não é só eu tentar olhar quem fica no meio. Primeiro, tem que colocar os dados em ordem. Colocar os dados em ordem recebe o nome de colocar os dados em rol. Se a pessoa pedisse, coloca para mim os dados em rol, ele está pedindo para você colocar os valores em ordem crescente. Ou seja, crescente ou decrescente, de preferência crescente. Só que, professor, coloquei aqui. Agora, o que é que eu faço? Você vai ver quem está no meio da tua sequência. Só que tem um detalhe. A quantidade de elementos da tua amostra pode ser ímpar ou a quantidade de elementos da tua amostra pode ser par. Então, tem uma diferença em nós verificarmos quem está no meio numa amostra par, quem está no meio numa amostra ímpar. Até porque, se a quantidade de números, vamos falar assim, numa linguagem não tão técnica, se a quantidade de valores que você tem na tua questão, se a quantidade de valores que você tem na tua amostra for uma quantidade par, você não terá um termo central. Você terá dois. Ou seja, nós teremos que considerar dois elementos centrais e esses dois vão dividir a minha amostra em duas partes iguais. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Se a quantidade de elementos da minha amostra for ímpar, você conta lá 1, 2, 3, 4. Professor, se eu tenho uma quantidade ímpar de elementos. Para você achar a tua mediana, é muito fácil. É só você verificar quem está no meio. Quem é o teu elemento central, professor? Já se a quantidade de elementos da tua amostra for par, professor, neste caso, você vai buscar no olho, se a amostra não for tão grande, quem são os dois elementos centrais. Então, espera aí, professor, olha só. Se eu considerar esse pequeno exemplo, já está em rol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou e faço uma pergunta para você. Quantos elementos você tem aí? Quantos números você está enxergando? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, o senhor tem 9 elementos, professor. 9 elementos é ímpar, professor. Então, quando a quantidade de elementos da tua amostra for ímpar, professor, basta que você olhe o termo central dessa amostra. Professor, quem é o cara que está no meio, professor? Quem é o cara que está no meio dessa amostra? Professor, o cara que está no meio é o 5, professor. O 5 vai ser a sua mediana, professor. O 5 já vai ser a sua mediana. Por quê, professor? Por que o 5 é a mediana? Conta quantos elementos tu tem à sua direita? 4. Conta quantos elementos você tem à sua esquerda? 4. O 5 divide a amostra em duas partes iguais. Você entendeu? Você entendeu? Eu acredito que sim. Professor, vamos que vamos. Então, preste atenção. E se a quantidade de elementos da minha amostra, professor, vier em quantidade par? Olha o outro exemplo lá, também já em rol. Lembrando que é obrigado que os valores, antes de você tentar identificar a mediana, é obrigado que você coloque esses dados em rol. O que é isso? Colocar em ordem crescente. E se eu esquecer? Vai dar errado. Pegou a ideia? Faça lá, coloque em ordem, depois você tenta identificar quem é o cara que está no meio, se a quantidade de elementos da amostra for ímpar, ou quem são os dois termos centrais, professor.
Nesse caso, de 1 a 10, o senhor tem uma quantidade de 10 elementos. 10 é par, professor. Então, nós não teremos um termo central, nós teremos sempre 2 termos centrais. Por quê, professor? O 4 e o 5 são os meus 2 termos centrais, professor. Por que o 4 e o 5 são os 2 termos centrais? Porque eles dividem a amostra em 2 partes com a mesma quantidade de elementos. O 5 e o 6, à sua direita, você tem 4 elementos. À sua esquerda, o senhor também tem 4 elementos. Quando a quantidade de elementos é ímpar, professor, é facinho, professor. Por quê? O cara que está no meio já é o valor da sua mediana, professor. Ou seja, na primeira situação, a minha mediana é o próprio número 5. Poxa, professor, é só olhar? Isso, gente, é só olhar. Eu tenho um pouquinho de trabalho se eu tiver uma amostra muito grande, gente. Se eu tiver uma amostra muito grande, por quê? Porque se eu tenho 1000 números, 500 números, 800 números, eu tenho que verificar, professor, quem é o cara que está no meio. E nem sempre é fácil, porque eu não vou pegar e escrever 1000 números para estar procurando olho. Haja folha, que não vai nem caber, professor. Então, a gente tem que tentar descobrir a ideia aqui. Professor, eu tenho que saber qual é o número que está na posição central, caso a quantidade de elementos seja ímpar. E eu tenho que saber quem são os termos centrais, caso a quantidade de elementos seja par. No caso, professor, se a quantidade de elementos for par, professor, sabe o que é que você vai fazer com aquele 5 e com aquele 6? Tirar a média aritmética entre eles. Ou seja, quando a quantidade de elementos for par, a mediana corresponde à média aritmética dos 2 termos centrais, ou seja, a minha mediana ali vai ser o 5 mais o 6 dividido por 2, ou seja, vai dar 5,5. Você entendeu? Mais ou menos. Prof, e aquela história lá que o senhor estava falando para mim, se a quantidade de elementos for muito grande, como é que eu faço para saber a posição do termo central? Vamos lá, na ordem, vamos sistematizar o teu raciocínio aqui. Primeiro, se você vai encontrar a mediana, não posso esquecer, eu sou obrigado a colocar os dados em rol, que é pegar a tua sequência, pegar a tua amostra e colocar os dados em ordem crescente ou colocar os dados em ordem decrescente. Professor, tipo assim, se eu coloco em rol e eu verifico, por exemplo, professor, que a quantidade de elementos da minha sequência é ímpar. Como é que eu faço para achar a posição, professor? Se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto, se é o sexto. Eu quero saber a posição do termo central. Gente, para você achar a posição do termo central, quando a quantidade de elementos for ímpar, é bem simples. Você pega a quantidade de elementos, acrescenta uma unidade e divide por 2. Tipo, se eu tivesse uma sequência que tem 11 elementos. Tem 11 elementos. Quem é o termo central, professor? 11 elementos. Quem é o termo central? Professor, olha só, 11 elementos. O termo central, professor, o senhor pega 11 mais 1 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6. 6 é a minha mediana? Não. Aqui eu estou orientando como que você vai fazer para achar a posição. Aí você vai ver quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Professor, o sexto é esse cara aqui. O número que estiver na sexta posição é o teu termo central. Ou seja, o que nós estamos encontrando aqui é a posição do termo central. Professor, e se a quantidade de elementos for par, professor? É bem simples, gente. É bem simples. Se ela for par, é só você dividir a quantidade de elementos por 2. Vamos dizer que tu tem 10 elementos. Professor, quem são os termos centrais? Professor, pega 10 dividido por 2, dá 5. Mas não são 2 termos? É o quinto e o próximo. O quinto e o sexto. Então, para você achar a
posição dos termos centrais, professor, se eu achar a posição dos termos centrais, o senhor vai pegar a quantidade de elementos, dividir por 2, e você vai pegar a quantidade de elementos, dividir por 2 e acrescentar 1. Ou seja, você pega o tanto de elementos, divide por 2, você vai achar o primeiro termo central e o próximo consecutivo dele. Pode pensar desse jeito, é até mais fácil de você conseguir localizá-los. Tipo, professor, se eu lhe der uma sequência aqui, professor, e você quer saber os termos centrais, vamos pegar valores aqui para você entender. Professor, eu tenho uma sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, aqui o senhor tem 9 números, correto? 9, é ímpar, né, professor? Como é que o senhor faz para saber a posição, professor? Professor, a posição, cara, se o senhor tem 9 elementos, professor, então a posição do termo central vai ser 9 mais 1 dividido por 2. Professor, 10 dividido por 2. Professor, é o quinto, professor. A minha mediana é o número que está na quinta posição. Então, você contava. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Professor, ó, tá aqui, ó. A minha mediana é o cara que está na quinta posição. Professor, necessariamente 5? Não, a sequência aqui é porque eu coloquei em ordem crescente e consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu poderia colocar outros valores, tipo, deixa eu mudar até aqui para facilitar, para você não confundir. Olha só, se eu botasse para você 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Se a gente considerar, professor, esses elementos aqui, 18, faltou, o senhor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ímpar, professor. Agora, para mim não ficar tentando, porque aqui com uma quantidade de elementos é pequena, professor, dá de eu ir olhando no olho, acolá no olho mesmo quem está no meio, professor. Quem está no meio ali era o 10. Mas se eu tivesse uma amostra muito grande, professor, eu tinha que saber a posição. Eu tinha que saber a posição, ou seja, professor, a posição aqui é o quinto elemento. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, professor. Está aqui o quinto elemento. A minha mediana dessa sequência vale 10. Não é 5. Esse 5 aí é só para te dizer qual é a posição. Deixa eu colocar uma sequência par aqui agora. Par. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Deixa eu ver quantos eu já botei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, olha o exemplo que o senhor acabou de colocar. O senhor tem uma quantidade par de elementos. Professor, quem são os meus dois termos centrais? Ou melhor, qual é a posição dos meus dois termos centrais? Esse aqui, professor, eu sei que a posição desse cara é a quinta posição. Como é que eu faço para achar a posição, professor, dos dois termos centrais aqui? Professor, para o senhor achar a posição, o senhor pega a quantidade de elementos, no caso é 10, dividido por 2. Professor, ó, vai dar o quinto, aí você nem... Isso aqui é o quinto, ó. E esse aqui, professor, é só tu continuar, é o quinto e o sexto. Aí você vai lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Professor, ó os dois termos centrais. É o quinto e o sexto. Você achou as posições? Professor, o que é que eu faço? A mediana é a média aritmética dos dois termos centrais. É 9 mais 11
dividido por 2. Professor, 9 mais 11 dá 20. 20 dividido por 2 deu mesmo 10. Gente, não vai confundir posição com os valores que representam os termos centrais. Beleza? Não vai fazer essa confusão. Não vai chegar lá na hora de calcular a tua mediana e fazer 5 mais 6 dividido por 2. Não é 5 mais 6. Aquele 5 e aquele 6 são as posições dos meus dois termos centrais. Então, quantidade de elementos ímpar, tenho um termo central. Quantidade de elementos par, tenho dois termos centrais. E quando tenho dois termos centrais, o que é que eu faço com eles? Calcula-se a média aritmética. Deu certo? Prof, eu acho que eu já entendi. E o que é que vem a ser a última medida de tendência central? Das três, a mais fácil, gente. Essa aqui, literalmente, você não vai fazer conta. Ou, como eu brinco, você vai usar teus enxergantes, menino. Tu só vai olhar. Por quê? A moda, gente, é o dado, simplesmente aquele dado que aparece mais vezes. Você vai olhar, esse aqui apareceu mais vezes, é a moda. Eu tenho certeza que você já ouviu, rapaz, aquele menino lá tá com o celular da moda, tá com a roupa da moda, tá com a cor da moda, professor. O que é moda? Professor, tá na moda porque tá muita gente usando aquele celular. Aquele celular tá na moda, celular caro danado, Deus o livre. Professor, tem uns que estão com a cor da moda. O pessoal está usando muito vermelho, professor, está usando muito rosa, está usando muito azul. Professor, moda é uma tendência, professor. E no caso da análise estatística, quando fazemos referência a números, você simplesmente vai observar aquele número ou aquele dado que tem uma maior frequência. Aquele número ou aquele dado que tem uma maior frequência. Vocês entenderam? Certeza? Professor, vamos que vamos então. Então, presta atenção. Prof, se eu colocar alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 9. Prof, já ia me esquecendo. Precisa colocar em ordem a moda? Não. É bom colocar? É. Fica mais fácil de você verificar quantas vezes aparece cada um dos elementos. Nesse exemplo aí está muito fácil, não está não? São José do Peixe, bom dia, queridos, sejam bem-vindos. Professor, olha só, eu te pergunto, qual desses números apareceu mais vezes? Professor, o 5. O 5 apareceu 3 vezes. Teve alguém que apareceu mais do que ele? Não. Então, professor, eu já posso dizer que para este exemplo, para esta amostra, a minha moda vale 5. Você entendeu? A minha moda vale 5. De boa, professor. Letra B, professor. Observa para mim. Olha os valores. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Professor, quem apareceu mais vezes ali? Deixa eu ver. O 1, não. O 2 apareceu 2 vezes. E o 4, professor, também apareceu 2 vezes. Isso mesmo, Gabriel. Professor, deu empate, professor. O 2 e o 4, eles apareceram na mesma quantidade de vezes. Deu empate, professor. E agora, o que é que eu faço? Nós teremos duas modas, gente. O 2 e o 4, eles representam a nossa moda, professor. Quando você tem duas modas, você diz que essa amostra ela é chamada de bimodal, professor, porque ela apresenta duas modas. Prof, há situações também em que não existe moda. Tem situação que não tem moda? Tem. Olha esse terceiro exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, nesse exemplo que vocês estão visualizando, todos os elementos da amostra apareceram na mesma quantidade de vezes. Então, ninguém apareceu mais do que ninguém? Não. Então, nessa situação, não há moda, professor. Não tem moda, professor. Não, professor, não temos moda. Professor, então, espera aí. Quando não tem moda, não sei como que está no teu livro aí,
Mas, dependendo da anotação, quando não tem moda, eu também posso dizer que a sequência em questão, ela também pode receber o nome, quando não tem moda, de amodal. Pode ser que no teu livro esteja escrito desse jeito. Quando não há moda, eu digo que a minha amostra ela é considerada uma amostra amodal. De boa? Prof, olha só. Uma última observação. Há situações raro, lógico, quando eu digo raro em avaliações, de um conjunto, de uma amostra, ter mais de 2 modas, ter 3, 4 modas. Nesse caso, isso, você tinha até colocado, né, Gabriel? Se tiver mais de 2 modas, a tua amostra ela é classificada como multimodal. Agora, para a gente conseguir, preste atenção, para a gente conseguir uma amostra multimodal, você vai ter que ter uma amostra com muitos, mas muitos elementos. Não é só eu pegar uma amostra pequena e botar 3 números aparecendo na mesma quantidade. Não. Nesse caso, se eu botasse tipo 222, 333, 444, eu posso dizer que eu tenho 3 modas aí? Não. Você não pode dizer. Você pode dizer que cada grupo tem a sua individualidade ali, professor. Mas a gente não vai considerar moda, não. Que alguns livros acabam se atrapalhando nesse detalhe. Não deixa claro isso. Eu tenho que ter uma amostra muito grande para a gente conseguir visualizar 3 ou mais modas. Tá bom? Mas não vá se preocupar com isso aí agora, não. Você vai se preocupar com o quê? Verificar o elemento que apareceu mais vezes. Este elemento vai ser a sua moda. Olha só, professor. Então, vamos começar a fazer algumas atividades aqui de média, de mediana e de moda, professor. Prontos? Vamos lá. Olha a primeira ali, professor. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Aí tem lá o nadador da raia 1, professor, fez esse percurso de 100 metros, professor, em 20,90 segundos. O nadador 2 em 20,90 segundos também. O nadador 3 em 20,50. O nadador 4 em 20,80. O nadador 5 em 20,60. O nadador 6 também em 20,60. O 7 em 20,90. E o nadador 8 em 20,96 segundos. A pergunta. Ele quer saber, professor, a mediana. Não é média, não vai confundir média com mediana. Professor, mediana, o senhor falou agora há pouco. Foi a aula de hoje, né? Falar de mediana e de moda. A mediana é aquela que eu tenho que ver o cara que está no meio. Isso. Só que tem um cuidado. Tem que ter um cuidado. Qual foi o cuidado? Gabriel, tu teve o cuidado, Gabriel? Opa, voltamos. Deu certo agora. Galerinha conectada. Deu certo, Gabriel. Tá ok aí agora? Mudei aqui, ó. Peguei um chique aqui, ó. Peguei um microfone chique aqui agora, ó. Fazer até aquele show agora, ó. Popstar. Eu quero um desse aqui agora para me ficar trabalhando. Esse negócio de ficar segurando o microfone na mão é pesado. Ficar preocupado aqui. Vamos lá, retomando, professor. O senhor estava falando do quê? Tá lá destacado. Mediana, professor. Como é que acha a mediana? O que eu não posso esquecer? Professor, obrigatoriamente, para o cálculo de uma mediana, eu tenho que lembrar de colocar primeiramente os dados em rol. O que é isso? Colocar em ordem crescente. Depois que eu coloco em ordem crescente, segundo passo, verificar se a quantidade de elementos é par ou é ímpar. Porque, se for ímpar, professor, se for ímpar, nós teremos um termo central. Se for par, professor, nós teremos 2 termos centrais. Professor, primeiro, vamos lá na ordem. Eu tenho ali 8 valores par, né, professor? Coloca esses valores em rol. Por quê? Porque se eu não colocar em rol, nós iríamos considerar quem como termos centrais? Professor, nós íamos considerar, ó, quem como termos centrais? O 20,80 e o 20,60. Estaria certo? Não, porque ali em cima os valores não estariam na ordem. Já eu colocando em rol, professor, olha quem são os meus 2 termos centrais.
É o 20,80, isso, Gabriel. E o 20,90, professor. Como são dois termos centrais, soma e divide por 2, 20,85. A alternativa correta, letra D. Fechou? Agora deu certo. Beleza? Professor, continua. Coloca mais questões. Quero ficar fera nisso aqui. Vocês lembram que eu disse que após nós finalizarmos a parte teórica, ou seja, onde nós já temos definido a média, a mediana e a moda, eu terei questões onde ele vai pedir não só a média, não só a mediana, não só a moda, mas ele vai pedir, professor, que o senhor calcule as três, de uma lapada, professor. Eu quero que o senhor ache a média, a mediana e a moda. Mas eu falei que eu tinha uma dica para facilitar a sua vida. Qual foi a dica? Professor, na situação em questão, o senhor quer as três. Então, existe uma ordem resolutiva, que muitas das vezes, por eliminação, faz com que nós cheguemos ao resultado sem a necessidade do cálculo da média, ou seja, aquele que realmente dá um pouquinho de conta. Então, já vamos pensar aqui, vou ler aqui com vocês. Uma professora fez uma pesquisa com 10 alunos de suas turmas sobre quanto tempo, em média, em horas, no caso, eles passavam na internet por dia. Os dados foram colocados na tabela abaixo. Para lá, tem um aluno A, que fica 4 horas por dia na internet. Tem um aluno B, que fica 6 horas por dia. Eita, esse aluno C deve ser o aluno do canal Educação. 8 horas por dia na internet, professor. O aluno E, 3 horas. O aluno F, 4 horas. O aluno G, 6 horas. O H, 5 e 6. Eu acho que eu sou esse aluno D, professor. Eu fico pouquinho tempo na internet. Assim, a lazer, nas redes sociais. Trabalho não, trabalho tem que estar conectado direto. Professor, ele quer que você calcule a média, a moda e a mediana, professor. Ele pede as três medidas de tendência central. O que é que a gente vai colocar para vocês? É que existe uma ordem resolutiva. Não comece a questão calculando a média. Porque só vai te dar muito trabalho. O que você vai fazer? A primeira coisa que você tenta achar, gente, a primeira medida de tendência central que você vai tentar achar é a moda. Aí você corre para as alternativas, verifica onde é que tem a moda que você encontrou. Depois que você achar a moda, se ainda não tiver encontrado a alternativa correta por eliminação, você então vai calcular a tua mediana, professor. Achou a mediana? Achei, professor. Corre nas alternativas, verifica qual dessas contém a mediana que você encontrou. Por último, se você, após ter encontrado a média, após ter encontrado a mediana, se mesmo assim você não conseguiu concluir qual que é a alternativa correta, aí sim é que você vai ter o trabalho de calcular a sua média, que pode ser pelo processo aritmético simples ou pelo processo aritmético ponderado. Prof, vamos entender direitinho. Eu tenho ali aquela tabela. Preste atenção, como eu vou precisar calcular a mediana, não vou? Coloca os dados logo em rol. Coloca os dados em rol. Professor, mas ele quer média. Precisava colocar em rol para média? Não, não precisava. Mas a gente não vai ter que calcular a mediana? Vai, não vai? Então coloca logo em rol para facilitar. Coloca em ordem crescente. Professor, o menor valor que eu estou vendo ali é o 2. Depois vem o 3, vem o 3 de novo. Facilita até na identificação da tua moda. Colocando, professor, os dados em rol, colocando os dados em ordem crescente, os valores vão ficar 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6 e 8. Tudo bem? Tudo bem até aí? Prof, vou fazer uma pergunta para vocês. Olha esses números, qual que apareceu mais vezes? Qual o valor que apareceu mais vezes? Deu letra D, Gabriel? Por eliminação? Perfeito. Professor, o valor que apareceu mais vezes, eu acho, professor, que foi o 6, professor.
O número 6 apareceu 3 vezes, professor. Foi o número que mais apareceu. Eu achei a moda, professor. Eu achei a minha moda. E, professor, e agora? Se eu achei a minha moda, professor, deixa eu voltar lá nas alternativas. Professor, já sei que a moda vale 6, professor. Deixa eu apagar aqui. Já sei que a moda vale 6. Beleza? Moda vale 6. Olha as alternativas que tem moda 6. Professor, tem moda 6 na letra B, tem moda 6 na letra D, tem moda 6 na letra E. O que é que eu já posso dizer da letra A e da letra C, professor? Prof, o senhor já pode eliminar a letra A, está errada. O senhor já pode eliminar a letra C, que também vai estar errada. Então, se deu moda 6, só fizemos olhar qual foi o número que mais apareceu. Ou é a letra B, ou é a letra D, ou é a letra E. Professor, voltemos nas contas. Moda 6. Quantos números nós temos nesta amostra? 8, né, professor? Quantidade par ou quantidade ímpar? Professor, quantidade par. Então, quando a quantidade de elementos é par, professor, quando a quantidade de elementos é par, professor, a mediana seria a média aritmética dos dois termos centrais, que já estavam em ordem. Era obrigado estar em ordem. 4 mais 5 dividido por 2, a nossa mediana dá 4,5. O que você vai fazer agora? Você vai voltar lá nas alternativas e vai procurar aquela, professor, em que a sua mediana deu 4,5. Professor, mediana 4,5 tem aqui na letra D, não tem na letra B, não tem na letra E. O que é que vocês acham que nós acabamos de encontrar? A resposta, professor. A alternativa correta é a letra D, professor, de dados. Deixa eu só botar aqui a canetinha. Botei for marca-texto vermelho. Quero caneta. Deu certo. A alternativa correta, professor, é a letra D. Hoje, professor, não vai precisar o senhor calcular a média, não? Não, gente. Por eliminação, você vai ver que a única dentre todas as alternativas que tem mediana 4,5 é a letra D. Na letra B tem moda 6, mas a mediana é 4,7. Não é. Na letra E, a moda é 6, mas a mediana é 5. A mediana tem que dar 4,5. Vocês entenderam? Tá, professor, mas eu quero saber qual que é o valor dessa média. Então, vou fazer a conta. Para você, são muitos números. São 8, professor. Moda deu 6. Peguei os dois termos centrais, achei a mediana, professor. A média seria nós somarmos esses 8 valores e dividirmos pela quantidade de valores observados. No caso, 8 não, são 10 números, não é isso? São 10, eu falei que eram 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 10, perdão. Eu tinha falado 8 mais cedo. 8 eu acho que era do nadador lá, dos 100 metros livres, é verdade, confundi aqui. Mas, de qualquer forma, a quantidade de elementos é par, continua sendo par. Para mediana, média aritmética dos dois termos centrais. Para moda, soma-se os 10 elementos, divide pela quantidade de valores observados. Deu 4,7, o que justifica novamente a alternativa correta, letra D de dado. Fazer mais uma rapidinho? Vai lá, professor, para a gente fechar. Essa aqui, professor, é nem libras. Olha aí, ó. Vamos lá. Passar trote nos telefones de emergência da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, pode resultar em multa para o dono do telefone de onde partiu a ligação. Para exemplificar a seriedade dessa questão, em uma cidade brasileira, um jornal publicou uma tabela mostrando a quantidade de trotes recebido ao longo de um semestre. Pergunta-se, qual o valor mediano? O professor, ele quer saber a mediana, professor. A mediana do número de trotes. Só que, tipo, professor, se ele quer saber mediana,
já sei que eu tenho que colocar os dados em hall. Se eu esquecer, vai dar errado. Professor, coloca os valores dos trotes em hall, professor. 14, 16, 16, 18, 20 e 30. Professor, é par. Então, o senhor vai ter dois termos centrais. Faz o quê? Média aritmética, professor. A mediana da quantidade de trotes corresponde ao valor 17, alternativa correta, letra B de bola. Deu tempo, foi rapidinho, mas deu tempo de fazer. Pegou? Fica tranquilo que a gente ainda tem mais medidas de tendência central para estar treinando com vocês. E agora, professor, só agradecer a participação, desejar aquele bom dia. Fica com Deus, estou te aguardando na próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!